Com a graça de Deus, aqui agora nós abrimos este nosso trabalho. Diferente do post que te trouxe até aqui, esta é uma aula e por este motivo ela é mais longa. Mas eu garanto para ti, fique comigo com atenção até o final que vai valer muito a pena. O nosso propósito aqui não é só conhecer a técnica. O meu objetivo aqui é ensinar você como se processa o processo de aprendizagem e como você usufrui disso para aprender ou para ensinar alguém. Isso é essencial. Isso é o ouro que eu vou entregar para vocês aqui nesta aula. Portanto, preste muita atenção. Segure a pressa e a ansiedade, porque o que você vai aprender aqui vai contribuir de forma muito positiva para o seu aprendizado ou para o aprendizado da pessoa para quem você vai ensinar. Inclusive, a sua prática de ensino vai evoluir muito ao você aplicar o que eu vou ensinar aqui. Então vamos começar. O nosso objetivo é calcular a divisão 0,485 dividido por 0,05. O número que está sendo dividido, o 0,485, é chamado dividendo. O que está dividindo, o 0,05, é chamado divisor. São apenas nomes. Se você tem dificuldade com esses nomes, não se preocupe, com a repetição você vai memorizá-los. O primeiro passo para resolvermos esta divisão é igualar a quantidade de casas após a vírgula do dividendo e do divisor. O dividendo tem 3 casas, o divisor tem 2 casas. Por este motivo, nós vamos acrescentar um zero ao divisor para igualarmos a quantidade de casas em ambos. Vou fazer esse zero de novo, ficou muito feio. Então, acrescentando um zero ao divisor, agora no divisor nós temos também 3 casas após a vírgula e nós atingimos o nosso objetivo, que é igualar a quantidade de casas após a vírgula. E o procedimento neste tipo de problema é sempre este: igualar a quantidade de casas. Você sempre vai acrescentar zeros ao número que tem uma quantidade menor de casas até igualar a quantidade de casas. Não importa se é o dividendo ou o divisor. Esta é a técnica. Uma vez feito isto, nós podemos eliminar as vírgulas. Então, quando eu simplesmente elimino a vírgula, esse número agora passou a ser 0,485, que é o número 485. E este outro número, o divisor, passou a ser 0050, que é o número 50. Então, o que nós temos agora é a seguinte divisão: 485 dividido por 50. O que acontece é que esta divisão, 485 dividido por 50, tem o mesmo resultado que a divisão original, 0,485 dividido por 0,05. E se você quer saber por que isso é assim, de onde vem essa regra, me chama lá no direct, fala, eu quero saber de onde vem a regra da divisão com vírgula, que eu envio uma aula explicando de onde vem isso. E é muito útil aprender isso, não apenas para satisfazer a curiosidade, mas para aprofundar o entendimento da operação de divisão e tudo mais que é envolvido para que possamos compreender este processo. Agora que nós chegamos nesta nova divisão sem vírgulas, basta armar aqui a divisão no método da chave, o 485, a chave e o 50,
E aqui nós vamos proceder da mesma forma como eu faço no meu curso de divisão. Eu tenho um curso que chama Dominando a Divisão, onde eu explico tudo com todos os detalhes. Aqui eu vou explicar tudo de uma vez só, porque temos uma aula apenas, mas lá no curso tudo é feito gradativamente, um procedimento por aula. Mas é possível que você aprenda aqui. E aqui entra uma primeira técnica essencial no processo de aprendizagem. É você aprender um pouquinho de cada vez. Dominar um procedimento de cada vez. Então, antes de prosseguir, pause o vídeo e refaça os passos para sair da divisão original e chegar na divisão que nós vamos efetuar. Refaça isso algumas vezes, dizendo para si mesmo os procedimentos que estão sendo realizados e por que está sendo realizado, para te ajudar a memorizar os procedimentos. Porque não basta entender, é preciso ser capaz de fazer e é necessário lembrar dos procedimentos. O processo de aprendizagem inclui todas essas etapas. Então faça isso, pause o vídeo, faça isso e depois volte. Recomendo também que, antes de voltar a assistir, tente efetuar esta divisão, 485 dividido por 50. Agora que você já tentou resolver, já praticou o que foi solicitado, vamos prosseguir juntos. Começamos com uma pergunta. O primeiro algarismo da esquerda do dividendo, aqui do 485, que é 4, ele é maior ou igual ao divisor? E a resposta é não, 4 é menor que 50. Então, fazemos o seguinte, nós vamos unir o primeiro e o segundo algarismos, o número formado é 48. Repetimos a pergunta. O número formado pelo primeiro e o segundo algarismos do dividendo é maior ou igual ao divisor? E, novamente, a resposta é não. 48 é menor que 50. Então, nós vamos unir o primeiro, o segundo e o terceiro algarismos do dividendo, que só tem 3, no caso estamos pegando todos, formando o número 485. E agora, mais uma vez, fazemos a pergunta. O número formado, que é 485, é maior ou igual ao divisor? Obviamente que sim, 485 é maior que 50. Então, podemos prosseguir. É claro que depois que você domina a técnica, você não precisa ficar fazendo essas perguntas. Depois que você domina, você já de imediato percebe que você precisa começar com o 485. Porque o 4 é menor, 48 é menor, precisa começar com o 485. Agora, toda essa estratégia, entra aqui a didática. Toda esta estratégia de fazer a pergunta, e repetir a pergunta, e repetir a pergunta, é para que a pessoa que tem dificuldade vá assimilando passinho por passinho do processo. Isso ajuda a adquirir familiaridade com o processo mais rápido, facilita a compreensão e facilita também para lembrar do procedimento. Então é uma técnica didática, é uma técnica para tornar o processo de aprendizagem mais eficiente. Em um conteúdo como este, nós, para de fato aprendermos, precisamos não apenas compreender o que deve ser feito e as ideias envolvidas. Nós precisamos desenvolver as habilidades necessárias para que possamos executar isso. E precisamos lembrar dos procedimentos a serem executados. Então, toda a estratégia foi desenvolvida e elaborada por mim ao longo de todo. Tem 30 anos que eu ensino matemática. Ao longo desses 30 anos. Então, a cada nova experiência, eu fui incluindo uma nova técnica, um novo procedimento,
para que as dificuldades que eu fui encontrando com os alunos fossem superadas. E eu reuni tudo isso no meu método de ensino. E o meu método de ensino inclui não apenas fazer com que a pessoa aprenda, mas fazer com que ela aprenda como se aprende. Ou melhor, que ela aprenda como você torna o processo de aprendizagem mais eficiente, mais eficaz. Isso serve tanto para aquele que quer aprender para si, quanto para aquele que quer aprender para ensinar para outro. É essencial, principalmente quando você vai ensinar para alguém que tem dificuldade. Obviamente, esta aula é para pessoas que têm dificuldade. Seja aquele que quer aprender e tem dificuldade, ou aquele que quer ensinar para alguém que tem dificuldade. E isso que eu estou entregando aqui é ouro. É ouro, é o que vai fazer, aplicando, é o que vai fazer o processo de aprendizagem se desenvolver de forma muito eficiente. Eficaz e eficiente. Eficaz é aquilo que atinge o objetivo. Eficiente é aquilo que atinge o objetivo de forma mais rápida. Aplique e você vai ver o resultado acontecendo. Continuando, o que nós vamos fazer agora é encontrar qual número deve ser multiplicado por 50 para produzir resultado 485. E para isso, a ferramenta essencial, a primeira coisa que eu ensino no meu curso é montar a tabuada. Então você monta a tabuada de quem? A tabuada do divisor, que é o 50. Começa com 50 vezes 0. 50 vezes 0 é 0, porque qualquer número multiplicado por 0 tem resultado 0. E na divisão é essencial começar por 0. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas aceite isso. É uma dica preciosa também. Sempre comece, para trabalhar com divisão, comece a montar a tabuada pelo 0. Depois 50 vezes 1, 50. Quando você multiplica um número por 1, o resultado é o próprio número. A partir disso, para obter os demais resultados, como a tabuada é do 50, basta somar 50. Então 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200. Se você tem dificuldade com a soma e nenhum problema em ter dificuldade, você monta a continha e calcula com toda a atenção, depois passa limpo e monta toda a tabuada. Se você montou a tabuada do 5 da aula anterior, você pode aproveitar também. Se você multiplicar aqui o 5 que estava multiplicando, de quem eu tinha tabuada, por 10, o que acontece com o resultado dele é multiplicado por 10 também. Então aqui o 5 multiplicado por 10 vai ficar 50, e os resultados da tabuada do 5 multiplicados por 10 vão produzir os resultados da tabuada do 50. Isso é só um atalho, que se você tem dificuldade, talvez mais te atrapalhe do que ajude, e se estiver te atrapalhando, simplesmente ignore. E se te ajudar, aplique. Então nós vamos procurar aqui nos resultados da tabuada do 50 pelo 485, e nós percebemos que não tem. Eu parei aqui no 9, mas o próximo é 50 vezes 10, que é 500. Aí quando não tem, o que nós fazemos é utilizar o valor mais próximo e menor. O mais próximo e menor ao 485 que nós temos aqui é o 450. E o número que deve ser multiplicado por 50 para produzir resultado 450 é o 9. Este número é que vem aqui como o primeiro algarismo do quociente. E o quociente fica nesta posição, logo abaixo da chave. E agora nós efetuamos a multiplicação, 50 vezes 9. E aqui entra um detalhe que pode parecer bobo ao princípio, mas que economiza muita energia e reduz os erros, é que não precisa fazer essa conta. Essa conta já está pronta aqui na tabuada. É só olhar para a tabuada. 50 vezes 9, 450. O resultado desta multiplicação vem aqui embaixo do nosso dividendo, embaixo do 485. E efetuamos a subtração dos números que aqui estão. 5 menos 0, 5. 8 menos 5 é 3.
4 menos 4, 0. Não tem mais número para baixar. Se estivermos trabalhando com números inteiros, o cálculo encerra por aqui. Nós dizemos que o quociente é 9 e o resto é 35. Mas a nossa conta original não é uma conta, uma operação envolvendo números inteiros. É uma operação envolvendo números decimais, números com vírgula. Então, nós não podemos parar por aqui. Ou melhor, não devemos. Então, devemos prosseguir. E como nós prosseguimos? Ora, se não tem mais algarismo a ser baixado, isso significa que o último que apareceu aqui neste exemplo, o único, já é o algarismo das unidades do quociente. Então, para prosseguirmos, é necessário fazer aparecer a vírgula do quociente. E de uma forma prática, a gente aprende uma regra. A gente fala, não tem mais nada para baixar. O que a gente faz? Coloca uma vírgula aqui no quociente e isso te permite acrescentar uma vírgula aqui no resto que você está utilizando. Em alguns números vai ter resto em várias etapas. Aí tem o resto final, que é o que de fato a gente chama de resto, mas o resultado de cada subtração, de cada etapa, nós chamamos de resto. Então, o resultado da última subtração, o que a gente faz? Acrescenta a vírgula aqui e acrescenta um zero na frente do resultado dessa subtração. E agora, nós conseguimos prosseguir. Porque 350, eu consigo encontrar algum número que eu multiplico pelo 50 para chegar ou nele ou mais próximo dele. E o que nós vamos fazer é repetir o passo inicial. Nós vamos procurar o 350 aqui nos resultados da tabuada dos 50. E ele está aqui. E uma vez encontrado o 350, nós imediatamente concluímos que 7 é o número que deve ser multiplicado por 50 para produzir resultado 350. Agora o 7 é o próximo algarismo do quociente. Repetimos aquele outro processo. Uma vez que o algarismo do quociente veio para cá, nós vamos multiplicar o divisor por ele. 50 vezes 7, não precisa efetuar a multiplicação, nós vamos utilizar a tabuada que já está pronta aqui. 50 vezes 7 resulta 350. Este resultado nós colocamos aqui embaixo do 350 e subtraímos. Podemos fazer algarismo por algarismo ou perceber que 350 menos 350 é zero. De qualquer forma, vamos chegar no mesmo resultado. Como agora o resto é zero, acabou o processo. Então, 485 dividido por 50 resulta 9,7. Dessa forma, 0,485 dividido por 0,05 resulta 9,7. E acabou. Mas eu vou, para quem ficou até este ponto da aula, vou entregar mais presentes, mais conhecimento útil. Primeiro, vamos fazer a leitura deste número. Esse número 0,485 nós lemos da seguinte forma. Aqui, a primeira casa depois da vírgula, nós chamamos dos décimos. A segunda, centésimos, e a terceira, milésimos. Esse número nós lemos como 485 milésimos. Este outro número, o nosso divisor, pode ser lido aqui, nós temos décimos e centésimos. Podemos ler como 5 centésimos, ou ainda, se acrescentarmos o zero aqui na frente do 5, podemos ler como sendo 50 milésimos. Só para trazer este conhecimento, apresentar este conhecimento. E é uma maneira formal de ler
estes números. Esta é a primeira coisa. A segunda é que é possível nós termos certeza que o resultado obtido, que o quociente é o nome do resultado da operação de divisão, que o quociente encontrado está correto. A operação de divisão nos proporciona este benefício através de um processo chamado prova real, que consiste em multiplicar o quociente pelo divisor. Então, vamos realizar esta operação. O quociente é 0,05 e nós vamos multiplicar pelo quociente, que é 9,7. Para multiplicar números com vírgula, não precisa vírgula estar embaixo de vírgula. O que nós fazemos é deixar algarismo embaixo de algarismo. Então, o último da direita de um número fica na mesma direção, na mesma coluna do último da direita do outro número. Então, o último da direita do 0,05 é o 5, o último da direita do 9,7 é o 7. Nós deixamos eles alinhados. E os outros se alinham em consequência. E para multiplicar, mais um bônus, como multiplica números com vírgula? Para multiplicarmos números com vírgula, nós multiplicamos como se a vírgula simplesmente não existisse. Então, começamos aqui com o 7. 7 vezes 5, 35. Então, o 5 vem aqui embaixo, na mesma linha, na mesma coluna do 7 e do 5. E o 3 do 35 vem em cima da próxima casa. E agora fazemos 7 vezes 0, 0. E soma com aquilo que foi. Então, 0 mais 3, 3. Agora vamos multiplicar o 7 pelo próximo algarismo, que é 0. Mesmo assim, vamos efetuar a multiplicação. 7 vezes 0, 0. Coloca aqui na posição dele. Agora, nós vamos repetir o procedimento que foi feito com o 7, nós vamos repetir para o 9. Como se a vírgula simplesmente não existisse. E quando fazemos isso, quando não tem vírgula, o que a gente faz é pular a primeira casa. Aqui nós pulamos uma linha e pulamos uma casa também. Algumas pessoas colocam um 0 aqui, para indicar que essa casa é pulada. Outras pessoas colocam o sinal de adição. Tanto faz. Eu vou usar o 0. E agora, repito o processo. 9, o que foi feito com 7, agora vamos fazer com 9. 9 vezes 5, 45. Então, vem o 5 aqui e o 4 vem em cima da próxima casa, que no caso é 0. Aí, 9 vezes 0, 0, com mais o 4 que foi. Tem o 3 aqui do passo anterior, mas agora nós estamos usando este número. 0 mais 4, 4. Aí vem o 4 aqui para a próxima casa. E por fim, 9 vezes 0, 0, vem aqui na frente do 4. E agora é só somar estes números. 5 mais 0, 5. 5 mais 3, ou 3 mais 5, que é a mesma coisa, 8. 0 mais 4, 4 e 0. Como não tem nada aqui, a gente sabe que tem um 0 aqui também, porque 0 é o nada, de quantidade. 0 mais 0, 0. Agora que nós vamos levar em consideração as vírgulas. E o procedimento é o seguinte, nós contamos todas as casas após a vírgula dos números que estão sendo multiplicados. Então aqui, no número de cima são 2 casas, 1, 2. E no número de baixo, 1 casa. E aí nós contamos todas elas, 1, 2, 3 casas. E agora nós começamos a contar da direita para a esquerda essa quantidade de casas. Então, 1, 2, 3. Então, essa é a posição da vírgula. Né? Imaginamos a vírgula saindo daqui, da frente do 5. Como são 3 casas, então essa vírgula vai dar 3 casas. 1, 2, 3. E a posição dela é aqui depois do 0. Isso está nos dizendo que 0,05 multiplicado
por 9,7 resulta 0,485, que é precisamente o nosso dividendo. E isso nos garante que o resultado encontrado, que o quociente encontrado está correto. Então nós temos certeza que o nosso quociente está correto. E este procedimento é chamado prova real. Eu sei que eu trouxe muita informação e agora eu vou dar instrução de como você vai aproveitar isso. Se a sua cabeça ficou cheia demais, a instrução é: estude um trechinho da aula de cada vez. Faça a primeira parte, só para sair da divisão original e chegar na divisão sem vírgulas. Depois, estude de fato aqui a divisão dos números inteiros que apareceram. Efetue isso, acompanhe a aula comigo, vai pausando o vídeo e fazendo junto comigo, repetindo isso quantas vezes for necessário, até você dominar. Depois que dominar essa parte, aí sim você vem para essa parte final da multiplicação da prova real. É essencial, um pouquinho de cada vez. O nosso cérebro trabalha tanto para o raciocínio quanto para a memória, ele trabalha melhor com pequenas quantidades de informação. Então esse é um grande segredo para ter um bom procedimento didático, uma boa estratégia didática. Para você tanto aprender de forma eficiente quanto ensinar de forma eficiente. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Embora a aula tenha apresentado todas essas informações, você não precisa querer aprender tudo isso, se você não sabe, tudo isso de uma vez só. E se você já sabe e assistiu essa aula, estudou aqui junto comigo, para poder ensinar alguém, o que você tem que saber é que você não precisa apresentar tudo isso para a pessoa de uma vez só, embora você possa, avisando para ela, falar, ó, essa primeira explicação, eu vou fazer o processo todo só para você ver como é. E depois você volta e explica um pedacinho de cada vez. Para quem tem muita dificuldade, ó o ouro, ó o segredo aqui. Para quem tem muita dificuldade, você primeiro explica só essa parte, ó. Acrescenta o zero e corta as vírgulas. E para por aí. E coloca uns exercícios para a pessoa praticar. Então ela vai praticar só isso várias vezes e vai ficar bem fácil em algum momento. Pode demorar e não tem nenhum problema. Depois de feito isso, você reescreve, só isso, só reescreve a operação como ficou. Depois de eliminar as vírgulas, aí você despreza os zeros que não interferem no valor e reescreve. E só isso também. Depois vem para a divisão efetivamente. E aí você vai trabalhando a divisão, passinho de cada vez. Ensina para a pessoa, antes de explicar a divisão, como monta a tabuada. Qualquer tabuada você pode montar. Ah, quero fazer uma coisa que é dividido por 123. Você monta a tabuada de 123. 123 vezes 0 é 0, 123 vezes 1 é 123, e a partir disso você vai somando 123. 123 mais 123 vai dar 246, mais 123, aí vai dar 359, se eu não errei as contas, e assim você prossegue. Né? E não vai fazer a conta de cabeça, obviamente, se a pessoa já tem dificuldade, ela não vai ficar fazendo conta de cabeça. Mas só para explicar o procedimento a ser realizado. Depois que a pessoa montou a tabuada, se ela se enrolou na tabuada, faz de novo, com toda calma. É necessário ter calma. Se a pessoa não está conseguindo andar, não adianta você querer que a pessoa corra. E nem mesmo a própria pessoa querer correr. Não vai dar certo. Então, se ela está com dificuldade de andar, ela tem que primeiro andar devagar. Então, primeira coisa, o trabalho é até ela dominar esse procedimento de montagem da tabuada. E se você ainda tem dificuldade de como ensinar isso para alguém, ou mesmo de você fazer, você pode me pedir lá no direct. Eu envio uma aula para você, a primeira aula do meu curso, que é uma técnica que eu ensino para montar a tabuada. Uma forma só de organizar o raciocínio.
É uma coisa muito simples, para algumas pessoas óbvia, mas para quem tem muita dificuldade não é nada óbvio e ajuda muito. Então você explica passinho por passinho, um passo de cada vez, pequenas doses. É assim que você vai utilizar todo esse conhecimento que foi apresentado aqui nesta aula. E se você também tiver interesse no meu curso, me chama lá no direct ou no WhatsApp que eu apresento o custo baixíssimo, R$ 27, o curso completinho para dominar mesmo a divisão. O nome do curso é Dominando a Divisão. Dá para parcelar no cartão de crédito, tem um acréscimo ínfimo e tem 7 dias de garantia. Então, se tiver interesse em qualquer uma dessas coisas que eu apresentei, seja o que eu apresentei de forma gratuita, que eu falei, se você quer saber de onde vem essa técnica aqui de cortar as vírgulas, isso é gratuito. Quer saber isso? Me chama lá que eu envio a aula. Eu quero saber como monta a tabuada, que é a primeira aula do meu curso. Eu também envio aula de graça, gratuita, para você conhecer o trabalho, para você aprender, se desenvolver, envio. E se você quiser comprar o curso também, se você achar que vai ser útil para você, que pode ser útil, né, para você conhecer o curso, porque você compra o curso, adquire o curso, experimenta ele por 7 dias. Se você for bem dedicado e organizado, você consegue estudar ele todinho em 7 dias. E se você achar que não vale a pena o valor investido, você pede o investimento de volta, recebe integralmente e está na Hotmart. Não tem erro. Não tem erro. Demora uns diazinhos para voltar, mas sempre volta. A Hotmart não vai se sujar por causa de R$ 27 e nem eu. Então, se tiver interesse, eu ofereço ainda outros serviços de mentoria. Se você quer uma orientação mais personalizada, mentoria em grupo, também com um investimento baratinho, que precisar de uma ajuda para você ensinar os seus filhos, para você também ensinar algum idoso que precisa de ajuda para manter a saúde mental, para evitar o Alzheimer e outras demências. Eu também ofereço mentorias a um custo acessível, mentorias que são realizadas em grupo, mas com um acompanhamento bem individualizado. A necessidade de cada um sempre é atendida. E qualquer uma dessas coisas que eu estou apresentando, se despertar o teu interesse, se você pelo menos quiser saber mais a respeito desse trabalho, me chama lá no direct ou no WhatsApp. E me acompanha lá no Instagram, eu vou fazer algumas lives. Hoje mesmo que gravei essa aula, eu fiz uma live. Tá lá no meu perfil, dá uma olhadinha lá. Foi tudo num improviso, mas tem muita informação valiosa. Eu ensinei um pouco como utilizar práticas de ritmo usando uma bateria eletrônica, mas não precisa da bateria. De bateria eletrônica de criança, de um brinquedo, mas que funciona muito bem. Usar práticas rítmicas para reduzir a ansiedade e também o déficit de atenção e até mesmo a hiperatividade. Funciona, aplico isso com os meus alunos, aplico isso comigo mesmo, funciona de maneira excelente, excelente mesmo. Aquela criança que não consegue parar, que fica se movimentando o tempo todo, mexendo as pernas e as mãos e batendo e tudo, é perfeito, assim, é excelente. Eu explico lá como que dá pra você mesmo fazer. Não precisa nem de mim. É lógico, se você quiser me contratar, eu ensino com mais detalhes, você progride mais rápido, mas não precisa me contratar. Com aquilo que eu ensino, você já começa a colocar um negócio em prática e obter os resultados benéficos das práticas. Então eu tenho muita coisa. Se você quiser me contratar, eu tenho muita coisa para oferecer, mas se você também não quiser, não tem problema. Me acompanhe lá, que tem muita coisa gratuita que vai trazer, se você aplicar, obviamente, vai trazer muito benefício para o aprendizado, seja seu, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, ou avós, de quem você quiser ensinar. Me acompanhe lá, assista esse videozinho, eu postei como sendo um Reels também. Eu acho que seria Rio, né? E não Reels, já que é um só. Enfim, me acompanhe por lá e qualquer coisa me chame lá no direct ou no WhatsApp. Muito obrigado pela atenção. 34 minutos. É só quem é muito guerreiro mesmo, quer muito aprender, que ficou
até aqui. 34 minutos e 50 segundos de aula. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.